Oi, crianças, boa tarde, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje da colonização do Brasil, tá? Depois da chegada dos portugueses aqui. Muito bem. Até 1530, né? 1530, isso. Após o descobrimento ali do Brasil, os portugueses, eles não se interessaram muito por essa terra, não. Pelo nosso território aqui. Depois de algum tempo, né? 30 anos após, algumas expedições foram enviadas para o nosso território, para as terras brasileiras. E quando eles chegaram aqui, essas expedições chegaram aqui no Brasil, eles foram explorar essas terras, eles foram conhecê-las melhor. E quando eles chegaram aqui, o Brasil não era um país ainda, ele era apenas uma colônia dos portugueses, uma colônia de Portugal. E ela não tinha, o Brasil não era tão grande como ele é, não tinha essa extensão territorial, ele não era tão grande, né, como ele é hoje. Uma parte do Brasil pertencia a quem? Aos portugueses e a outra parte aos espanhóis, tá? Então, o rei de Portugal, né, ele determinou a divisão do território da colônia. A colônia que fazia parte dos portugueses ali. Ele determinou a divisão desse território em lotes. E ele doou, né, a alguns aristocratas, né? Esses lotes, ele mandou dividir, né, o Brasil em lotes, né, de terra, pedaços de terra ali, e ele passou a doá-las aquelas pessoas, né, de confiança dele, né? Que esses lotes, eles foram chamados de capitanias. Então, quem recebia esses lotes, elas eram chamadas de donatários, tá? Por eles receberem essa doação. Então, esses lotes chamados de capitanias, eles foram entregues a esses donatários, né? E a um português de confiança, né, que era aqueles donatários, os portugueses, né, que eram os amigos do rei, confiança do rei, né, que era de confiança do rei, e que deveria explorar essas terras, né, eles deveriam conhecê-las melhor e defendê-las, né, das invasões dos estrangeiros. Então, cada lote que era uma capitania, eles foram divididos em 15 capitanias. Então, foram divididos em 15, tá? E aí, eles tinham que explorá-las e defender ainda das invasões. Foi aí que o cultivo da cana foi introduzido no Brasil pelos portugueses, pois eles desejavam ter muito lucro, né, com o açúcar, produzindo o açúcar, que é uma especiaria muito cobiçada, né? Era muito cobiçada na Europa. E para facilitar o transporte e mover as moendas, os portugueses trouxeram o gado. Observem aí uma moenda. Olha, o gado é utilizado, né? Ele vai fazendo círculos aqui e vai moendo a cana para fazer o suco, né? E ser realizado, né? Então, o gado é utilizado para extrair, né? Eles vão rodar aqui, ó. Observem, ó, nessa aqui. O gado era utilizado, eles colocam, né? Amarram, sei lá, junto aqui, ó. E aí, o gado vai girando aqui, ó. E a cana que está aqui dentro, ela vai sendo moída. E o suco dela vai sendo extraído, né? E jogado num caldeirão, em algo que tem aqui, ó, por aqui, tá? Então, eles vão moer, a cana vai estar aqui. Eles vão colocando a cana nesses espaços assim. O gado vai andando aqui, fazendo voltas aqui. E a cana aqui vai sendo extraído o suco da cana, né? Que vai descer o suco até
o recipiente que está com eles aqui embaixo, tá bom? Então, as moendas é aquela utilização com o gado, né? E além do gado servir para esse tipo de trabalho, ele também abastecia, né? Ele também ajudava no sustento das famílias, com o leite, né? E carne. Então, grande parte dos engenhos de açúcar, eles foram instalados lá no litoral, né? Que é do atual, do atual região Nordeste hoje, né? Na parte do Nordeste ali, os engenhos eram instalados lá. O que são engenhos? São aqueles espaços, né? Onde se dava a produção do açúcar. Mas por que eles eram instalados lá na região Nordeste? Porque o solo era muito bom, tá? Era propício, né? Para cultura, né? Para cana-de-açúcar. Ok? Aqui nós temos a imagem de um engenho, ó, lá em Pernambuco, ó. Como eram os engenhos, ó. Aqui tá a casa dos senhores, aqui tem uma igrejinha. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. E a criação do gado também contribuiu muito para a formação do nosso espaço, o espaço brasileiro, né? No litoral, o atual Nordeste hoje, por exemplo, o gado ele ocupava as terras que poderiam ser aproveitados para o cultivo da cana. Os senhores do engenho, eles passaram a criar os rebanhos em outros espaços, em outros locais. Então, eles levavam esse tipo de atividade também para o interior, né? Não só ali no litoral, mas também para aquele interior também ali do Nordeste, tá? Ao sul da colônia portuguesa, a área para o pasto, além da terra extensa, né, ser grande, era de muita boa qualidade. Então, era uma terra muito boa. Aos poucos, os animais eles começaram a crescer, né? Foram crescendo, as fazendas começaram a produzir charque, né? Que é aquela carne salgada, e começou a abastecer diversas regiões. Então, começou a ser algo lucrativo, né? Muito lucrativo para os produtores, né? E devido a esse desenvolvimento dessas atividades, foram surgindo as vilas, depois vieram as cidades, e essa colônia portuguesa ela começou a se transformar. Então começaram a vir aquelas pequenas vilas, depois das pequenas vilas vieram as cidades, então a colônia foi se transformando, né? Nessa atividade seguinte aqui, vocês irão fazer o seguinte: vocês irão encontrar no caça-palavras palavras que completam corretamente as frases que estão ali na letra A, na letra B e letra C, ok? Os lotes doados pelo rei de Portugal se chamavam como, né? Eu falei para vocês lá atrás. Eram os locais onde se localizavam, se realizavam todo o processo da produção de açúcar. Que local era esse, né? E o gado, ele foi inicialmente, no comecinho lá, foi para movimentar o quê? Tá? Então, vocês irão responder essas atividades e aí depois a gente volta com mais um vídeo falando um pouquinho sobre a cana-de-açúcar, tá bom? Um beijo, beijos, beijos, beijos.